Fala no ano, tranquilo, iniciando mais um capítulo da apostila de vocês, que é o capítulo 13 hoje, e fala um pouco sobre como ocorrem as reações químicas. Bom, a gente já tem falado um pouco sobre as reações químicas ao longo desses capítulos, dessa apostila, e sabemos que as reações químicas ocorrem pelas transformações de elementos, de compostos misturados, né? Onde temos alguns compostos em uma solução misturado de alguma forma e ela passa a ser transformada em outro composto, onde temos reagentes misturados reagindo e criando um outro produto, um outro composto, ok? Bom, o primeiro tópico da apostila é como podemos prever a formação dos produtos de uma reação química. Bom, existem vários tipos de reações, várias combinações de compostos. E aqui temos o exemplo do etanol misturado com gás oxigênio e ele produz, o meu produto vai ter o gás carbônico e a água. Aqui temos como que é feita essa combinação de cada molécula, onde que as bolinhas pretas são os carbonos, as bolinhas brancas são os hidrogênios e as bolinhas laranjas são os oxigênios. Aqui temos a molécula completa do etanol, como ela é formada. Aqui temos as moléculas do gás oxigênio e a produção de água e do gás carbônico. Okay? Comparando reagentes e produtos. Bom, reagentes, já falamos que são os componentes que se misturam para gerar outro produto, e cada reagente ele vai ter uma característica, ele vai ter uma propriedade química e física, tá? Ele vai ter um comportamento diferente de um para o outro, né, comparados. E quando eu vou gerar um produto, né, misturando esses reagentes, esses produtos também vão ser outros componentes, certo? Ele vai ter outras características. Porque o que acontece? Quando a gente mistura reagentes, a gente vai ter a transformação química, e quando tem transformação química, a matéria o quê? Muda, certo? O componente vai mudar. Então, geralmente não acontece quando a gente tem um reagente naquela equação e ele se repete no meu produto, tá? Por quê? Porque ele vai ter essa transformação química na reação, tá? E se acontecer de aparecer um reagente e no produto, é porque deve ter acontecido algum excesso daquele componente. Mas isso são exceções, tá? Mas geralmente os reagentes eles não vão ser apresentados no produto. Vai ser sempre uma transformação dos componentes, gerando um outro composto. Tá? Balanceamento de equações químicas. Bom, na reação química, existem as transformações químicas dos componentes, né? Teremos a transformação da matéria, surgindo outros produtos. Porém, a gente não vai ter nada que suma daquela reação, não tem como sumir nenhum componente dali ou adicionar nenhum componente. Por quê? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É a famosa frase de Lavoisier. E ele explica isso, que temos que ter um equilíbrio na natureza, certo? Tudo que começou ali nos reagentes é modificado, mas não alterado no produto, tá? Aqui na apostila de vocês tem um exemplo da reação do sódio com o cloro. Aqui eu tenho Na e Cl2. E no meu produto, ele forma o quê? O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que é o NaCl. Tá? Observe aqui que nos reagentes eu tenho um sódio e quantos cloros? Eu tenho 2. E no meu produto eu tenho quantos sódios? 1 e quantos cloros? 2. Só que isso não ocorre, isso não pode acontecer, porque eu não posso perder um cloro, não se perde. Ele vai ser o quê? Transformado. Então aqui no meu produto eu também tenho que ter 2 cloros. Então, o que acontece na equação? Eu vou ter esses coeficientes, né, que são esses números aqui na frente, para equilibrar a quantidade de cada um. Para equilibrar a quantidade do meu reagente e do meu produto.
Aqui é colocado esse 2 em cada substância, para ter esse equilíbrio. E como é que ocorre? Esse 2 na frente, né, esse número na frente, ele vai multiplicar a quantidade de cada componente, de cada substância nos reagentes e nos produtos. Tá? Então, esse 2 ele vai multiplicar o sódio e o cloro. Então, vai ser 2 vezes 1 e 2 vezes 1, ficando 2 cada um. E aqui, só o 2 que foi modificado, por quê? O sódio foi modificado porque aqui eu alterei a quantidade de sódio para igualar a quantidade do Cl2 do meu reagente. Então, aqui fica o 2 multiplicando tudo, ficando Na2 e Cl2, só que aqui foi modificado, né? Aqui eu ficaria só com 1, então colocamos mais um 2 para equilibrar a quantidade dos dois, tá? De cada um, ficando com a mesma quantidade no reagente e no produto, tá? Então, esses coeficientes, esses números que a gente coloca na frente, servem para a gente equilibrar a quantidade de reagente e de produto, tá? Dos componentes. Porque a gente não pode haver um desequilíbrio, tá? Bom, aqui eu peguei o exemplo daquela primeira atividade da apostila, onde ele quer saber o número de coeficientes para equilibrar, para balancear essa equação química, esses compostos químicos. E temos uma regrinha que a gente fala que é a regra do macho, tá? A gente não pode sair colocando os números aleatoriamente, tá? Tem uma ordem de preferência para que fique mais organizado, tá? E que vocês não se percam também na hora de preencher esses coeficientes. Começando pelo M, que é o metal, então a gente sempre começa procurando um metal para balancear, primeiramente, tá? Se não tem metal, a gente passa para o próximo, que é o ametal, tá? A gente vai procurar o ametal para preencher. Depois o carbono, depois o oxigênio, depois o hidrogênio e depois o oxigênio, tá? É nessa ordem que a gente começa a fazer o preenchimento dos coeficientes para equilibrar a equação, tá? Primeiro, vamos começar aqui. Metal. Tem algum metal nessa equação aqui? Tem, né? O magnésio é um metal alcalino terroso, então a gente vai colocar o quê? Aqui, na verdade, a gente vai procurar saber se ele está equilibrado antes da seta e depois. Aqui eu tenho um magnésio e aqui também tenho um magnésio. Então, tá 1 para 1. Então, ele não precisa ser mexido, né? Não vou precisar colocar nenhum coeficiente na frente. Próximo é um ametal. Não temos uns ametais, temos o oxigênio, né? Que é o último aqui da prioridade. Já que temos só um metal e o oxigênio, vamos para o oxigênio. Aqui eu tenho o O2 e depois da setinha eu só tenho o quê? Um oxigênio, certo? Para equilibrar, o que a gente faz? A gente vai colocar o número 2 aqui na frente. Vou colocar o número 2 aqui na frente. Ok? Só que, feito isso, o que acontece? Vai multiplicar a molécula inteira, né? Então, eu vou ter 2 magnésios e 2 oxigênios. E do outro lado, eu só tenho quantos magnésios? 1, certo? Então, aqui, o número 2 para equilibrar tudo. Oxigênios, e aqui também 2 magnésios e 2 oxigênios. Minha equação está totalmente equilibrada, tá? Sempre lembrem dessa regra do macho, que é metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa ordem, vocês não se perdem, porque às vezes tem equações que são bem maiores do que essa, né? Essa aqui foi mais simples, porque só temos 3 componentes, mas tem equações, né? Vocês vão se deparar ao longo dos exercícios que são equações maiores, que tem 3 até 4 reagentes e 3 a 4 reagentes no produto, tá? Então, seguindo essa ordem, vocês não se perdem, fica tudo bonitinho, ok? Atividade número 3. O leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio em água e pode ser utilizado como antiácido estomacal e até como
laxante intestinal. No estômago, o leite de magnésio reage da seguinte forma. Bom, no nosso estômago é presente o ácido clorídrico, que ajuda com a digestão dos alimentos, certo? Então, o leite de magnésio em contato com o ácido clorídrico, ele gera um sal, que é o cloreto de magnésio, e mais água. Bom, aqui a nossa equação não está balanceada, então ele pede para a gente fazer o balanceamento da equação, né, que são os números aqui na frente, que são os coeficientes. Então, primeiro a gente vai ver o quê? Quais os elementos que estão desequilibrados. Começando pela regra do macho. Magnésio é um metal, então vamos ver o metal, aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro, então está balanceado. Próximo é um ametal, que é o cloro, né? O cloro aqui vai ser o nosso ametal. Bom, aqui antes da setinha, que está no reagente, eu tenho 1, e depois da setinha eu tenho 2, então ele está desequilibrado. Então aqui a gente tem que colocar o número 2. Número 2. Okay? Só que esse número 2 ele multiplica tudo, lembra? Ele vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o cloro. Então, eu vou ter 2 hidrogênios e 2 cloros. O próximo da regra do macho é um carbono, só que não tem carbono, então vamos para o hidrogênio. Hidrogênio, então aqui desse lado eu tenho 2 mais 2, tá? Esse parêntese aqui, né, esse aqui é importante explicar para vocês, que esse parêntese com esse número aqui do lado, ele multiplica tudo aqui dentro, tá? É como se fosse na matemática, que a gente faz o chuveirinho, lembra? Então, tudo que tem parênteses e tem um número do lado, a gente multiplica dentro. Então, aqui, esse 2 está multiplicando tanto o oxigênio quanto o hidrogênio. Então, eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios desse composto, então temos 4. Do outro lado dos produtos, temos só 2 hidrogênios. Então, colocamos aqui também o número 2, e vai multiplicar com 2 hidrogênios, vai ficar 4. Ok? E número 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, também está balanceado. Só que o 2 multiplica tudo, certo? Então, aqui eu vou ter 2 oxigênios e 4 hidrogênios, certo? Do outro lado, eu também tenho 2 oxigênios, então tá balanceado, né? Então, tudo ok. Então, vamos verificar de novo. Um magnésio, ok. 2 hidrogênios mais 2, 4. Com aqui, 2 vezes 2, 4 hidrogênios também. E o cloro também balanceado. 2 cloros e 2 cloros. Ok? Então, minha equação está totalmente balanceada. Ok? Então, vamos para o próxima atividade. Aqui é o número 4. A reação de X com Y é representada a seguir. Bom, aqui temos a legenda que o azul mais escuro é o átomo de X e o azul claro é o átomo de Y. Aqui temos um produto que forma o quê? Aqui temos um reagente que forma esse produto, certo? Bom, vamos contar aqui quantas substâncias temos. Aqui temos uma substância, né, de tipo X e outra substância de tipo Y, só que eles são binários, né? Tem uma combinação com 2 Y. Então, aqui temos dois reagentes. O reagente X e o Y2, certo? E aqui no produto, a gente tem a combinação de XY, 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 XY. Né? Não temos nenhum outro formado aqui, certo? Então, vai ser só XY, ok? Bom, na equação, vamos escrever a equação que a gente leu agora. Vamos colocar aqui. Então, temos a combinação de X, Y2, certo? Que gera o quê? Gera YX, certo? Ou XY, né? Tanto faz. Ok? Bom, essa nossa equação está balanceada? Não, né? Porque eu tenho o quê? 2y aqui e 1 aqui. Então, o que acontece? A gente tem que colocar qual é o número que a gente tem que colocar na frente
esse composto? O número 2, certo? Multiplicar toda a molécula. Só que eu tenho agora 2x e 2y. Então, meu x também tem que ter 2, certo? Pronto, balanceado, ok? Então, essa combinação aqui ficou com a letra A, tá? Então, letra A é a alternativa correta. Tendo 2x, y2, 2xy, ok? Bom, meninos, espero que vocês tenham entendido, né? Esse módulo é bem curtinho, ele basicamente fala sobre as equações químicas, as reações químicas e como a gente tem que equilibrar, né, para ficar com a mesma quantidade de produtos e de reagentes, fazendo esse balanceamento, né, com os números e que são chamados de coeficientes, tá? E é isso, meninos. Se ficou alguma dúvida, a gente tira nas aulas ao vivo, tá? E até a próxima. Beijinho.